Então vamos lá? Vocês estão vendo que eu não estou no cenário normal porque eu não estou em casa, tá bom? Eu vou falar hoje sobre por que eu comprei Banco Inter. E quando eu estou falando por que eu comprei Banco Inter, eu não estou me referindo a comprar Banco Inter hoje ou amanhã. É porque que eu comprei Banco Inter, porque que eu tenho Banco Inter na minha carteira. Esse vídeo é parte de uma coleção de vídeos que eu vou fazer explicando cada ação da minha carteira. Porque vocês me perguntaram várias vezes, pediram para fazer vídeos sobre a tomada de decisão, sobre como eu escolho empresa para entregar a minha carteira, né? Como eu escolho a empresa para entrar na minha carteira, por que eu compro as empresas e como que é a minha base de pensamento para fazer isso. Eu descobri que a melhor forma de fazer isso é mostrando como funciona esse pensamento exemplificado. Não é fácil de fazer, eu tive que voltar lá nos meus estudos de 3 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás para entender às vezes o porquê que eu incluí uma empresa na minha carteira naquela época, né? Então ali eu tive que estudar e mostrar meu racional por trás dessa decisão e como que funciona isso. Às vezes eu demorava, gente, para escolher uma empresa para integrar a carteira, eu estudo várias ao mesmo tempo, mas às vezes eu demoro 3 meses para... Quando eu escolho, do passo que eu olho a empresa e eu me interesso por ela, às vezes são 3 meses até o dia que vocês veem o vídeo aí na tela de vocês e já pronto comigo comprando ela. Só que vocês não viam o racional por trás disso. Então eu vou tentar sintetizar aqui os principais pontos. Então o primeiro passo, como é que eu me interesso por uma empresa? O Banco Inter ele está num setor que é o setor bancário, um dos setores mais rentáveis do mundo, e ele é uma empresa desse setor, só que com melhoria tecnológica. Então já encaixa nos outros critérios que eu falei para vocês. Se vocês lembrarem do vídeo da Fleury, eu sempre procuro por inovação em setores clássicos, sempre. Eu olho um setor clássico do jeito que a Fleury era, por exemplo, setor laboratorial. É um setor clássico, antigo, sempre existiu, e uma melhoria nesse setor usando tecnologia. Então, um setor clássico usando tecnologia. Cheque, já interessei nele. Funciona tudo 100% digital e tirava o transtorno de ter que ir no banco e tudo mais. Eu vi alguns amigos meus, clientes do Banco Inter, muito felizes com a conta e me falando que era taxa zero. Então, resolvia uma demanda de mercado, resolvia isso de forma gratuita, que é mais incrível ainda, não cobrava TED, não cobrava nada e tinha clientes felizes. Olha que louco, banco com clientes felizes. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi nenhum banco que tem clientes felizes, com exceção ao Inter e esses bancos digitais, Nubank e tudo mais, que são muito bons para o setor. Então eu comecei a olhar para ele, falei, agora eu vou pesquisar. Então eu olhei tudo isso e descobri que ele era um banco 100% digital e tudo mais. Quando vem a ideia deles de criar a plataforma Pi, né, que é a plataforma de investimento deles, eu fiquei mais feliz ainda. Se eu produzo conteúdo para a internet, motivo pessoas a investirem, eu estou levando clientes para o Banco Inter. Se eu acredito no mercado financeiro, né, e eu acredito porque é nele que eu estou, então eu estou levando clientes para o Banco Inter, eu quero fazer parte, eu quero minha parte no negócio. E aí começa assim meu interesse pelo Banco Inter, mas isso é muito pouco, né? Então beleza, isso aqui foi como que eu pensei no Banco Inter, né? Então, com a abertura de conta 100% online, acessei o site, eu estou colocando aqui, realmente eu escrevi todos esses critérios na réplica. Esse é um documento gigante, que é um documento de uso interno, tá? Eu não divulgo ele, mas se vocês quiserem ler um texto que eu publiquei no site do Investidor Sardinha, que o Matheus publicou na verdade, que é o cara que me ajuda no site, ele é muito bom, ele publicou um texto só sobre Banco Inter essa semana. Então, abertura 100% digital, não precisava fazer nada, ele era o primeiro banco a oferecer uma plataforma, o primeiro banco digital a oferecer uma plataforma de investimento, que é a Pi, que eu falei pra vocês, já fiquei, putz, que legal. Aí eu fui entender um pouco mais, falei, cara, eu queria saber como que começou o Banco Inter, né? Porque isso pra mim é muito importante, por que essa empresa foi criada e como que ela se tornou o que ela é. E aí eu voltei lá na sede para entender, né? Fui lá pesquisar sobre a sede do Banco Inter e descobri que ele foi criado em 1994 com o nome Intermedium, ele era uma financeira, ele foi criado pelos mesmos sócios da MRV ali, então a família Manning, né? Por meio do... Como é que é o nome do rapaz aqui? Rubens Manning, então foi ele, é um dos cofundadores da MRV e foi ele que startou aí, ele é o chairman ele é o chairman da MRV e foi ele que startou isso ali. Em 1994 eles queriam criar um banco que desse crédito imobiliário para financiar as operações deles ali, ou seja, muito esperto, né, a estratégia da MRV, eles queriam ganhar 2 vezes, tanto emprestando o dinheiro, criando a financeira, quanto depois o dinheiro ia ser usado para comprar as próprias casas da MRV. E foi assim por muito tempo, então ele começou nessa atividade financeira com esse negócio de emprestar dinheiro imobiliário, até hoje isso é uma vertente de lucro, a gente vai falar disso lá na frente, isso é uma vertente de lucro ainda do Banco Inter. Ele emprestava dinheiro ali pro negócio e tudo mais, só que ele percebeu que existia um grupo de idosos que tinham chamado crédito consignado. O crédito consignado, para quem não sabe, é o que os idosos pegam um empréstimo e ele abate direto da aposentadoria. Então é um empréstimo sem riscos, tá? O único risco ali é do idoso realmente vir a falecer. Então essa foi uma vertente de negócio que eles começaram a perceber que dava bastante dinheiro.
E daí eles começaram a entrar com recurso junto ao Banco Central para poder ter a liberação de serviços bancários. Então ali quando eles perceberam que existia essa oportunidade e começaram a ganhar também bastante dinheiro. E aí ele virou o banco intermédio em 2008, quando ele conseguiu, né, a autorização para poder realmente trabalhar como banco múltiplo, né, para poder ter também a oferta de outros produtos e tudo mais. Virou um banco mesmo, como vocês conhecem, poder emitir cartão de débito, e virar um banco mesmo, emprestar dinheiro. Para quem não sabe, é proibido emprestar dinheiro no Brasil, exceto se você for uma instituição registrada como instituição financeira, por isso que a Casas Bahia e tudo mais, eles fazem aquele sistema de carnê e tudo mais, porque não pode, né, eles oferecerem os serviços bancários, então é assim. Só que aí, na época que eles fizeram isso, na mesma época, vem ali em 2009 o programa Minha Casa Minha Vida, e a MRV fica muito próxima desse programa, e aí reduz um pouco essa área ali na época do Banco Inter, né? Porque o Banco Inter, como ele agia como financeiro emprestando dinheiro, acabou que não era mais tão útil, eles começaram a pensar em outras formas de fazer isso render dinheiro. Então ali, em 2008, né, 2009, quando começa o Minha Casa Minha Vida, diminui. Aí em 2007 houve a abertura das operações de crédito imobiliário, permitindo o refinanciamento imobiliário, principal produto da carteira, né, para o Banco Inter ali. O ano de 2008 ficou marcado pelo recebimento da carta da patente, como eu falei para vocês. Até aqui, o Banco Intermédio ali, ele é um banquinho de esquina, né, mas aí ele vem ali e vai crescendo. Em Belo Horizonte ele é um banco relevante. Eu falo um banquinho de esquina porque tipo, você não ouvia falar dele em tudo quanto é lugar do mundo, igual você vê hoje, em tudo quanto é lugar do Brasil, como você vê hoje. Você não vê gente passando no débito na sua padaria. E aí, em 2014, o Banco Inter lança a conta 100% digital ali, seguindo uma estratégia de várias startups e fintechs que já tinham começado no mundo e no Brasil. Eles não foram pioneiros, inclusive o Banco Original, para quem não sabe, é o primeiro banco digital do Brasil. Só que aí eles zeram as taxas de conta corrente, e aqui é a grande pá do negócio, porque aqui eles começam a zerar, e ela pode ser acertada por comprador de celulares e permite depósito, transferência de boleto, saque em qualquer caixa, banco 24 horas, entre outros serviços. Em abril de 2016, sai a resolução 4.480 do Banco Central, que passa a vigorar e permite a abertura de novas contas digitais. E aí ficou tudo por internet, você não precisava mais sair de casa. Aqui começa, o negócio vira muito louco. Então em 2016 o banco registra um lucro líquido de 25,5 milhões, com expansão de 10,3% na carteira de crédito, ou seja, dos empréstimos que eles faziam, para 2,3 bilhões de reais. Eles começam a ter esse dinheiro ali para emprestar, dentre os quais 52,5% corresponde ao crédito imobiliário. Então foi abaixando o valor que correspondia ao crédito imobiliário. Já a captação de recursos avança 32,5%, ou seja, o tanto de dinheiro que ele conseguiu captar do mercado para poder emprestar. Isso somou 2,7 bilhões em dezembro de 2016. Nesse momento, o banco ainda vai, para terminar de ajudar com ele ali, ele ainda fica em 14º lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar na categoria de 250 a 999 funcionários em Minas Gerais. Aí vem, em 8 de junho de 2017, o banco promoveu a renovação de sua marca de Intermédio, passou a se chamar Banco Inter, que é a empresa que a gente conhece hoje em dia. No primeiro semestre de 2017, o Banco Inter contava com 184,7 mil correntistas digitais. Cara, guarda bem esse número, 184 mil apenas, tá? É bem pouco comparado ao que ele tem hoje. Um crescimento de 804% em relação ao primeiro semestre de 2016. Aqui, o mercado já está muito interessado no que eles estão fazendo ali. Aqui já estava todo mundo comentando, já existia nas ações maiores, ele não estava aberto na bolsa ainda, já existia comentários dentro dos bancos maiores e tudo mais, já existia um receio dos bancos grandes em relação a essas estruturas digitais, por causa desse tipo de crescimento, e era muito pequeno ainda, mas a gente já ouvia grandes manchetes falando do Banco Inter. E aí ele cresce 29 vezes no mesmo período, o número de transações, né, do Banco Inter cresce 29 vezes nesse mesmo período, o lucro líquido atingiu 22,1 milhões no período, um aumento anual de 83,6%. Aqui você tem uma noção da capacidade geradora de caixa do Banco Inter quando ele não está investindo. Por isso que é muito importante também você prestar atenção nesse número aqui. Aí no dia 30 de abril de 2018 o banco anuncia a abertura de capital na B3. Então você ouviu falar que eles iam fazer o IPO nessa época aqui mais ou menos. Suas ações foram precificadas inicialmente a R$18,50 e ele conseguiu captar 721, na verdade foi 22 se não me engano, 721 milhões nos primeiros 5 dias do seu IPO e chegou a custar R$21,50. Porém estabilizou o preço em R$18,95. O banco chegou na bolsa valendo aproximadamente 1,9 bilhão de reais, mas ele chegou a valer aí em julho de 2019
2019, para quem lembra, a gente já estava fazendo conteúdo sobre ele, eu já tinha ele na carteira nessa época, já tinha ganhado muito com a valorização dele, comprei quando todo mundo achava que era meio furado e eu fiquei defendendo ele, então tem vídeos aqui, se você voltar, você tem vídeos de eu comprando o Banco Inter na minha carteira, e aí ele chega a valer 8,5 bilhões, no pico da coisa ali, no pico do problema. Em uma oferta secundária de ações, o Banco Inter levanta de novo, né, em julho de 2019, levanta 1,3 bilhões de reais, e aí foi aí que ele foi diminuindo e nunca mais atingiu esse patamar que ele estava na época. O banco, porque estava meio que no oba-oba mesmo. O banco levantou 1,3 bilhão de reais nisso, desses 380 milhões de reais foram para os acionistas preferenciais. E do restante 90% foi para o SoftBank, que passou a deter 10% do capital do banco. Então aquela grande empresa que costuma comprar, vocês já ouviram o nome do SoftBank em várias empresas aqui, costuma comprar empresas de tecnologia e tudo mais, ele também entrou no Banco Inter. Aí em 9 de maio do ano de 2019, né, que está voltando um pouco os meses aqui atrás, o Banco Inter negociou sua parte de seguros, uma parcela dela foi parar na mão da WIS Soluções, que é aquela outra empresa que eu tenho em carteira também, e eu já deixei isso aqui registrado para o dia que eu for fazer o vídeo da WIS Soluções, a gente falar sobre isso também. Então ela negociou a venda do Interseguros para a WIS Soluções e a WIS passou a ter preferência nos seguros do Banco Inter. Tá? Em agosto de 2019, o Banco Inter atualizou seu aplicativo para smartphone com uma nova ferramenta que permite os clientes possam ter cashback fazendo compras em diversas lojas. Decora também isso aí, que a gente vai falar sobre isso na monetização dele. Então a instituição financeira também anunciou a parceria com a provedora de seguros MetLife, que passou a oferecer planos odontológicos em seu aplicativo Android e iOS. A solução é 100% digital. Beleza? Tá bom. Agora vocês devem estar me perguntando, muito bonito, muito legal, uma história de um banco que cresceu muito, mas da onde que vem o lucro do Banco Inter? Aí aqui, quando você analisa a história, você tem que lembrar que o Banco Inter nunca deixou de oferecer ali crédito imobiliário, então no segmento do crédito imobiliário ele ganha praticamente com juros, né? Nos cartões de crédito com parcelamento de fatura e diversas outras formas. Então quando todo banco, essa parte das tarifas e tudo mais, isso não é o grande dinheiro do banco. Ele movimenta um dinheiro, você fica com o dinheiro ali parado na mão dele. Só que ele não deixa esse dinheiro parado. O que você tem que entender é que o banco costuma girar esse dinheiro, emprestar esse dinheiro, ele costuma investir esse dinheiro muitas vezes e ele vai girando ali. Tendo esse dinheiro parado, ele ganha uma parte da operação disso aí, uma parte da rentabilidade, como na letra de crédito imobiliário, essas coisas todas. Nos consórcios através do ágio, no câmbio através do spread. Então quando ele faz câmbio financeiro, quando você passa um cartão fora do país e tudo mais, ele ganha. Nos seguros, através dos prêmios ali. Apesar de otimista, a previsão também tem fundamentos econômicos. Isso aqui é outra coisa. Então, em números gerais, para vocês entenderem o que é o Banco Inter, ele abre hoje em dia 13 mil novas contas por dia útil, 180% a mais do que abria em 2018. Ele já atingiu mais de 4 milhões de contas, tá? Só para você ter uma ideia do volume. No balanço de crédito imobiliário, somou 330 milhões somente no quarto trimestre, um total de 1,2 bilhão de reais em 2019, crescimento de 38% e 47%. O banco ainda oferece outros recursos para quem tem interesse, né? Para usuários que desejam fazer movimentações financeiras do negócio. Então agora também tem a parte de CNPJ, que ainda é muito pequena, não vou falar sobre isso. Tem o Inter DTVM, que é uma plataforma de investimento do Banco Inter, que eu já falei para vocês também, e que ali também é grátis as operações que você faz, a taxa não existe, a taxa grátis ali, mas você consegue também, ele consegue rentabilizar com os outros produtos também a venda ali e tudo mais, para oferecer produtos, tudo mais, existe outra coisa. Então, ele consegue hoje, corresponde a 49,7% ainda os produtos de crédito imobiliário, tá? Que é o dinheiro de empréstimo para crédito imobiliário. Tem o cartão de crédito do Banco Inter, que cada vez está gerando mais, e o Inter teve uma estratégia muito legal, que foi o seguinte: toda vez que você faz um cartão de débito, agora ele oferece no mesmo cartão a função crédito. Então assim, se você tenta passar um negócio e não vai dar para passar, você já usa ali a função crédito. Então a utilização dos chamados cartões múltiplos, então isso aí está popularizando demais. Se você vê aqui o número de pessoas que eles conseguiram fazer isso aqui, a movimentação financeira em 2018, né, no quarto trimestre de 2018, era nesse negócio do cartão de crédito, era de apenas 262 milhões, pouca gente movimentava ali dinheiro, comparado com o número de contas que eles têm, era pouca, né, 262 milhões, e chegou a 631 milhões, tá, de pagamento. Os pagamentos à vista chegaram a 631 milhões, os pagamentos com crédito rotativo chegaram a 145,3 milhões e o parcelado com juros chegou a 38,9 milhões. Agora, se você comparar isso com o terceiro trimestre de
2019, o à vista era 489 milhões, é que eu tinha falado errado antes, estou corrigindo aqui, porque eu não acho que eu não vou cortar esse vídeo. Então o à vista era 489 milhões, né? O crédito rotativo era 103 milhões, então subiu para 145 em apenas um trimestre, e o parcelado com juros era 31 milhões e foi para 38 milhões, então aqui ele começa a monetizar. Isso comparado com os 4 trimestres de 2018, que ele tinha bem menos clientes, também é uma comparação meio complicada, ele tinha apenas 262 milhões à vista, e ele tinha de crédito rotativo 44 milhões, e ele tinha de parcelado com juros 18 milhões. Então o parcelado com juros é o que menos cresceu e é o que é mais interessante para o banco. Então aqui você vê o número de cartão de crédito utilizado, está subindo muito. Então primeiro no quarto trimestre de 2018 era 552 milhares, né, 552 mil, e hoje em dia é 1.366 milhões de cartões de crédito utilizados, tá? 1.366 mil cartões de crédito utilizados. Aí você vai vendo aqui, então é isso de onde vai vindo a receita deles. E hoje em dia também tem a Interseguros, que oferece auxílio funeral, auxílio pet, chaveiro eletricista, encanador e os demais produtos, recarga de celular, câmbio, sistema de cashback, gift card, consórcio, e agora aqui vem o porquê eu gosto dele, o Marketplace. Então é o seguinte, o que acontece? O Banco Inter ele já encontrou uma solução, cara? Ele já encontrou uma solução, ele é um banco incrível, ele vai monetizar? Não, mas o que vocês têm que entender é que eles estão na campanha. Então agora é o seguinte, sabe quando o político está na campanha? Eles estão fazendo promessa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. No dia que eles construírem uma base de usuários sólida, você imagina um banco que tem 40 milhões de usuários, por exemplo, você está com o seu cartão aí no Inter, aí ele começa a inventar produtos. Eles tentaram nesse marketplace aqui, eles tentaram criar uma plataforma onde você pode fazer compras direto por ele. Você imagina, você já está no lugar onde você tem dinheiro, é tipo investir pelo Banco Inter. Quem tem Banco Inter, investe pelo Banco Inter. Comenta aqui se eu estiver mentindo, quem tem Banco Inter, investe pelo Banco Inter. Porque esse método funciona muito. Então se eu tenho aqui, minha conta já está aberta no Banco Inter, eu venho aqui e começo a comprar por ali, e eu já posso comprar debita direto da minha conta, já tem meu endereço, já tem tudo. Cara, a chance de eu comprar por ele e sem ele ter que pagar nenhuma taxa, sem um nada, porque as lojas, os e-commerce pagam taxas para isso. Você imagina se ele faz uma parceria, por exemplo, com o Magazine Luiza, ou se ele cria o próprio sistema dele de Rappi e tudo mais. Então o que eu acredito nele, que ele vai crescer em base de usuários, ele vai ficar tentando inventar esses produtinhos toda hora para o mercado acreditar nele. Eu não preciso disso, eu entendo que empresas de tecnologia, nesse momento, o mais importante para o Banco Inter é crescer, ele está na campanha, ele tem que crescer com taxa barata e não monetizar agora. Apesar de que ele ainda gera certo lucro, tá? Então, mesmo assim, o Banco Inter continua sendo uma dessas únicas fintechs que tem um lucro consistente ali, muito por causa desse braço dele que veio da MRV, do crédito imobiliário e tudo mais. A base de usuários está crescendo, mas ele ainda está longe. A gente vai falar agora de indicadores e por que vocês vão, provavelmente, a maioria dos investidores fundamentalistas odeiam Banco Inter. Então aqui, o PL dele é 96, tá? O ROI dele é desastroso ali, é 3,6%. Para um banco isso é muito desastroso. O PL, cara, tá demorando muito tempo, né? 96, cara, imagina 96 anos com a distribuição de dividendos que ele paga hoje. Mas vocês têm que entender que para o small cap, para a empresa que está começando agora, esses números são muito bons. E aí aqui, ele tem aqui a margem... Gente do céu... Aqui, o crescimento da receita líquida aqui agora vem bom, hein? O crescimento da receita líquida é de 45,3%, o dividend yield dele é bem baixo, 0,3%, e o PVP, o preço sobre valor patrimonial, está sendo negociado 3,58 vezes acima do valor patrimonial dele. Então é o seguinte, não é uma empresa para quem não gosta de risco, mas é uma empresa para mim que sou do setor e tudo mais, eu acho que vale a pena. Tem uma pequena parcela do meu patrimônio, não é gigante no Banco Inter, ele é uma aposta. Se ele virar, ele pode se tornar no futuro, né? O futuro vai ser digital. O que a gente não sabe é se os bancos vão se adaptar ou se o Banco Inter vai vencer. E como os bancos estão demorando a tomar uma providência prática quanto a isso, pode ser sim que o Banco Inter vença e ele tem o mesmo mercado aí do Bradesco e tudo mais. Os lucros serão parecidos com o Bradesco? Não. Só que ele está sendo negociado agora, sem contar que ele tem um market share muito pequeno e tudo mais. Então ele é uma empresa que, no valor que eu comprei, do jeito que eu comprei e tudo mais, era uma oportunidade. Se hoje eu compraria Banco Inter, cara, agora, do jeito que tá, não sei, não olhei a cotação dele hoje, eu precisaria analisar, mas a minha resposta de imediato quase é basicamente não. Mas agora, se ele é uma boa oportunidade, se eu acho que ele vai crescer e vai gerar bons frutos no futuro, eu tô falando de 10, 20 anos, sim, eu acho que o Banco Inter vai crescer, vai gerar bons frutos no futuro, eu posso estar errado, mas eu acho que ele vai gerar bons frutos. Eu expliquei aqui por que eu tenho ele, por que eu acredito nele, então eu acredito nele porque ele é uma empresa centrada na tecnologia, ele vai crescer, ele está crescendo cada vez mais, ele vem de uma história onde ele se alavanca, o crescimento dele é rápido, 45%, 60%, não, okay? E vai dobrando e está dobrando o número de correntistas. Se isso vai virar dinheiro daqui a pouco, é óbvio. Não existe uma empresa que se alavanca, cresce desse tanto e que não vira dinheiro. Você tem que entender que essa base de clientes, qualquer empresa com 4 milhões de clientes,
no sistema financeiro, com corretora, com tudo mais, cara, se ele inventa ali pouca coisa mesmo, um marketplace, uma estrutura de RAP, alguma coisa que ele possa fazer ali, onde os clientes já estão dentro da base deles, ou começa a integrar com empresas que já existem e tudo mais para entregar produtos nas casas das pessoas e tudo mais, ele tende a ser uma das maiores empresas do Brasil, eu não duvido disso, uma das maiores empresas do setor financeiro do Brasil. Porque você imaginar que eles têm, por exemplo, 4,6 milhões de correntistas hoje. Pra você ter noção, no Brasil a gente tem 1,5 milhões de investidores. Se o Banco Inter começa com um disparo de oferecer para essas pessoas se tornarem investidores, por exemplo, eles já são maior que a XP, por exemplo, em número de correntistas ali, porque a XP não tem como ter todos os números de usuários cadastrados hoje, é 1,9 milhões, né? O nome de todos os usuários cadastrados hoje na Bolsa de Valores. Então, se eles convencem os usuários dele a investir, se eles começam com um processo educativo e tudo mais, imagina o que eles não podem se tornar. E o mesmo vale para qualquer área que eles quiserem entrar. Com a base de usuários desse tamanho, com dinheiro ali dentro, quando você sabe quanto que cada pessoa tem, você podendo oferecer o produto correto, a coisa correta, integrar isso com a base de dados complexa, cara, o Banco Inter vai ser no futuro, na minha opinião, e é só a minha opinião, um monstro. Isso não é uma recomendação de compra, eu não estou te pedindo para entrar, eu entendo que é uma empresa extremamente arriscada, eu contei a história da empresa aqui e te expliquei por que eu tenho ela, mas eu acho que é uma empresa que você deveria entrar só se você tem um apetite por risco do tamanho do meu, e que é muito elevado. Agora é o seguinte, cara, tem um artigo aqui embaixo, tem sobre o Banco Inter também, mas não é sobre isso que eu quero falar. Tem um artigo aqui embaixo comparando os números da Magazine Luiza com a Via Varejo. Cara, esse artigo é sério, tá animal. Clica nele que eu vou deixar aqui na descrição. O vídeo de hoje foi só. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá seu like. Esse vídeo foi o último dessa série, sem edição. Eu não vou fazer mais assim, porque eu acho que tá ficando muito extenso e fica meio chato pra vocês. Então foi o último vídeo dessa edição. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque esse vídeo não tem edição. Um beijão, até a próxima. Se inscreve no canal, não esquece não.